Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem está falando é o Arthur. Hoje nós vamos fazer a leitura bíblica de Mateus 17, mas antes disso vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais de vida que nos dá. Te agradecemos, Senhor, pela tua paz, pela tua bênção em nossas vidas, meu Deus. Agora vem lhe pedir que o Senhor venha nos abençoar com seu Santo Espírito para que nós possamos entender e compreender tudo que está aqui na tua santa palavra, Senhor. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém e amém. Mateus 17. Jesus, Moisés e Elias. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos, Tiago e João. Ali, eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. E os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas nesse lugar, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu, e dela veio uma voz que disse: Este é meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo que se ajoelharam e encostaram com o rosto no chão. Jesus veio, tocou neles e disse: Levante-se, não tenham medo. Então eles olharam em volta e não viram ninguém, a não ser Jesus. Quando estavam descendo do monte, ele lhes deu essa ordem: Não conte para ninguém que viram até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Então os discípulos perguntaram: Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Ele respondeu: É verdade que Elias vem para preparar tudo. Porém, eu afirmo a vocês que Elias já veio, e não reconheceram, mas o maltrataram como quiseram. Assim também maltratarão o Filho do Homem. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. A cura do menino. Quando estavam perto da multidão, um homem foi até perto de Jesus. Ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha pelo meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes que às vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe para os seus discípulos, a fim de que eles o curassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: Gente má sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Então deu uma ordem, o demônio saiu e no mesmo instante o menino ficou curado. Depois os discípulos chegaram perto de Jesus e em particular lhe perguntaram: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu: Foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse o tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: Saia daqui e vá para lá, e ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Jesus fala outra vez da sua morte e da sua ressurreição. Um dia os discípulos estavam se reunindo na Galiléia e Jesus disse a eles: O filho do homem será entregue nas mãos dos homens. Eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele será ressuscitado. E os discípulos ficaram muito tristes. O imposto do templo. Quando Jesus e os seus discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo foram perguntar a Pedro: O mestre de vocês não paga imposto do templo? Paga sim, respondeu Pedro. Depois Pedro entrou em casa, mas, antes que falasse alguma coisa, Jesus disse: Simão, o que é que você acha? Quem paga os impostos e as taxas aos reis desse mundo? São os cidadãos do país ou são os estrangeiros? São os estrangeiros, respondeu Pedro. Certo, disse Jesus. Isso quer dizer que os cidadãos não precisam pagar, mas nós não queremos ofender essa gente. Por isso, vá até o lago, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Na boca dele você encontrará uma moeda. Então vá e pague com ela o meu e o seu imposto. Bem, basicamente essa foi a leitura de Mateus 17. Um fato curioso, não sei se perceberam, é que há um texto entre colchetes ali nessa versão da Bíblia, na NTLH. O que significa? Significa que ele foi adicionado nos manuscritos mais recentes, né? No manuscrito os mais antigos não contém esse texto, mas os mais recentes contém. Daí acabou que ele foi canonizado na Bíblia. Acho que somente essa é o ponto para vermos aqui. Bem, vamos orar. Senhor Jesus, Senhor, agradecemos, meu Deus, por mais de vida que você nos dá, Senhor. Agradecemos, Senhor, pela tua paz, pela tua bênção em nossas vidas. Agradecemos, Senhor, por tudo que você tem feito em nossas vidas e tem nos abençoado até o presente momento. Agora, eu lhe pedir que o Senhor nos guarde nessa semana e o Senhor nos abençoe esse dia. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém, amém e amém.